Olá pessoal, sou a professora Natália do curso Quarta Dimensão e na aula de hoje vamos falar sobre as posições das retas no plano. Vamos ver algumas definições e diferenciar as retas paralelas de retas perpendiculares. Mas antes do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também, porque toda vez que tiver vídeo novo, você será avisado. Agora vamos começar. Bom, vamos falar agora sobre a posição relativa de retas no plano, né? Vamos fazer um pequeno resumo sobre isso. Temos aqui duas definições, a princípio, para a gente entender um pouquinho mais. O que são retas paralelas? Retas paralelas são duas retas, R e S, dizem-se paralelas se a distância de qualquer ponto da reta R à reta S for sempre constante. O que isso quer dizer? Vamos dar como exemplo essas duas retas aqui, tá? Vou chamar essa primeira aqui de reta R e a segunda de reta S. O que ele está querendo dizer? Essas duas retas elas vão ser paralelas quando a distância entre elas for sempre a mesma. Ou seja, essa distância daqui até aqui for sempre igual em todos os pontos, tá? Então, toda vez que você tiver duas retas cujas distâncias entre elas são iguais em todos os pontos, a gente diz que elas são paralelas. Já a definição de retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam num e um único ponto. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Vamos supor aqui, vou chamar também essa aqui de reta R, essa aqui de reta S. Elas se encontram, tá vendo? Num único ponto. Então, a gente diz que essas retas, elas são concorrentes. Aí a gente tem mais algumas definições, né? Retas estritamente paralelas. Quando a distância entre as duas retas for sempre constante, as retas não se encontram, tá? Elas não se encontram e a distância é sempre a mesma, elas são chamadas de estritamente paralelas, né? Foi o que eu expliquei lá em cima. Coincidente, se a distância entre duas retas for nula, o que quer dizer isso? Quando as retas são coincidentes, significa que aqui, ó, está uma sobre a outra. Elas estão sobrepostas, tá? Então, não existe distância igual acontece aqui. Elas estão se encontrando em todos os pontos. Então, quando elas se encontram em todos os pontos, a gente chama essas retas de retas coincidentes. E as retas perpendiculares são retas que dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais, tá? Elas dão origem a 4 ângulos retos. Então, a gente tem aqui, ó, duas retas. Ela divide em 4 pedacinhos aqui, ó, regiões geométricas, né, iguais, tem as mesmas medidas e aqui formando um ângulo de 90 graus, tá? Em todos os pontos aqui, ó, vai formar ângulo de 90 graus. Então, essas são as características de uma reta perpendiculares, tá bom? Já as retas oblíquas, o que vai diferenciar ela das perpendiculares é que elas dividem também as regiões em 4 regiões geométricas, 2 a 2, tá? Ou seja, essa região aqui é igual a essa e essa região é igual a essa. É diferente da perpendicular. A perpendicular são 4 regiões geométricas iguais. Aqui são 2 a 2, tá? Essa com essa com essa. E também outra diferença é que ela não forma um ângulo reto. Ela vai formar 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Não vão ser ângulos de 90 graus, tá? Depois da aula de definições de retas, agora a gente vai resolver algumas questões para fixar o conteúdo, tá? Então, a primeira questão fala o seguinte: para localizar pontos em um plano, utilizamos duas retas concorrentes que formam ângulo de 90 graus entre si. Uma delas na horizontal X e outra na vertical Y, conforme mostra a figura. Podemos afirmar que as retas X e Y são, e aí, letra A, paralelas, letra B, coincidentes ou letra C, perpendiculares? Bom, olhando aqui na figura, né, e de acordo com a definição,
a gente percebe que essas retas elas se cruzam e se encontram em um único ponto, formando ângulos de 90 graus e dividindo em 4 regiões geometricamente iguais. Isso aqui é a definição de quê? Definição de retas perpendiculares. Então aqui, ó, letra C. Observando o mapa a seguir, escolha a opção verdadeira. Então aqui, ó, tem o mapa e vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. As ruas Pau Brasil e da Fonte são paralelas? Então vamos localizar aqui, ó, Rua Pau Brasil e Rua Pau da Fonte. A Rua Pau Brasil, ela segue aqui, ó, aqui e aqui. Se a gente notar aqui, a distância entre elas é sempre a mesma. Então, a gente já tem aqui de cara que essa alternativa aqui é a verdadeira. No caso, é a nossa alternativa A. Mas vamos analisar as outras para a gente verificar por que está errado, tá? Então, letra B. As ruas Pau Brasil e IP são perpendiculares. Então, aqui, ó, eu tenho Pau Brasil e tenho a IP. Elas não são perpendiculares porque se você traçar uma reta aqui, ó, e outra aqui, a gente vai ver que elas não formam regiões geometricamente iguais e também não formam ângulos de 90, tá? Elas são oblíquas, tá? Elas não são perpendiculares. Letra C. As ruas Pau Brasil e das Chácaras são paralelas. Então, vamos aqui, ó, Rua Pau Brasil e Rua das Chácaras. Não, elas não são paralelas, elas são perpendiculares, tá bom? Então, observando aqui, ó, elas são perpendiculares. Letra D. A Rua Pau Brasil e Pedra Partida são perpendiculares. Então, aqui, Pau Brasil e Pedra Partida. Não, elas não são perpendiculares, elas são paralelas. Questão 3. Pedro quer ir até o muro pelo caminho mais curto. O menor caminho é chamado de distância de Pedro ao muro e é medida por uma reta perpendicular ao muro. A distância de Pedro ao muro está representada no caminho, então, qual caminho a gente vai escolher, né? Caminho A, caminho B, caminho C, caminho D ou E. Ele já fala aqui em cima que o menor caminho é a medida, né, de uma reta perpendicular ao muro. Então, o que é reta perpendicular? É aquela reta que vai formar um ângulo de 90, né, com o muro. Se vocês observarem aqui, a reta A, ó, ela vem aqui, ela não forma um ângulo de 90, tá vendo? Ela fica inclinada. AB também, AD também, ó, e a E. A única que forma aqui um ângulo de 90, tá retinha, ó, em relação ao muro, é a reta C, que é o nosso gabarito aqui, ó, gabarito C. A imagem a seguir registra as retas X, Y, A, B, F e G. Observe com atenção e responda as questões. Questão 4. Qual é a distância entre a reta X e a reta F? Então, a gente vai localizar aqui essas retas, tá? Reta X, essa reta aqui, né? Reta F, essa reta aqui. Então, ele quer saber quanto é a distância daqui até aqui. A gente vai olhar aqui, ó, no plano cartesiano e vai identificar, tá? Meio apagado, mas vocês têm aí a folha, fica mais fácil de ver, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, a reta X está no ponto 0, tá vendo? A reta F está no ponto 5. Cada pedacinho aqui de um número ao outro, a gente conta como uma unidade. Então, aqui, ó, do 0 a 1 tem 1, do 1 ao 2 também tem 1 e assim sucessivamente. Então, quantas unidades a gente tem até a reta F? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a distância da reta X até a reta F são 5 unidades. Gabarito letra D, ok? Continuando aqui, questão 5. Qual é a distância entre a reta A e a reta B? Então, agora a gente tem essa distância aqui, ó, reta A e reta B. Mesma coisa, cada distância entre um número e o outro corresponde a uma unidade. Então, vamos ver quantas unidades a gente tem da reta A até a reta B. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Nosso gabarito aqui, ó, letra B. 3 unidades da reta A até a reta B. Questão número 6. Sobre o ponto P na imagem ao lado, é correto afirmar. Então, a gente vai olhar aqui a figura e analisar as alternativas, tá? Então, na letra A, ele fala o seguinte,
que esse ponto P aqui, ele pertence à reta X. Bom, se ele pertencesse à reta X, ele deveria estar aqui em cima da reta X. Então, ele não pertence à reta X. Então, essa aqui está errada, tá? Letra B, ele pertence à reta Y. Não, ele não pertence à reta Y pelo mesmo motivo. Se ele pertencesse, ele teria que estar sobre a reta Y, tá? Também está errado. Possui distância de 2 unidades até a reta X. Bom, vamos verificar. A reta X está aqui no ponto 0 e o ponto P está no número 2. Então, vamos contar quantas unidades tem. 1 unidade, 2 unidades. Essa daqui está correta. Ele possui 2 unidades até a reta X. Vamos ver o erro da letra D. Possui 10 unidades até a reta Y? Não, ele não possui 10, tá? Ele possui 2 também. Então, gabarito, letra C. Questão número 7. Observe os pontos A, B, C, D, E e F, representados no plano a seguir, e escolha a opção falsa. Ele quer a questão que está errada, tá? Então, vamos analisar aqui. Letra A. O ponto B está 6 unidades distante da reta Y. Vamos ver. O ponto B está aqui e a reta Y está aqui. Cada quadradinho desse é uma unidade. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Não, ele está a 3 unidades da reta Y. Então, essa aqui está errada, tá? Letra B. O ponto A está 2 unidades distante da reta Y. Vamos ver. Bom, reta Y aqui, ponto A aqui. Eu tenho 1, 2. Correto. Ele está 2 unidades. Letra C. O ponto F está 3 unidades distante da reta X. Então, reta X é essa reta horizontal aqui. Ponto F. Vamos contar. 1, 2, 3. Correto também. E letra D. O ponto C pertence à reta X. Corretinho aqui, ó. Ele está aqui sobre a reta X. Também está correto. Como ele quer a opção errada, então nosso gabarito é a letra A, porque é a única que está errada. Para fechar, a questão número 8. Observando a figura ao lado, marque a opção com as medidas dos lados AB e AC no triângulo ABC. Então, a gente tem aqui, ó, o triângulo, ele quer saber a medida desse lado AB e desse lado AC. Como eu já falei lá em cima, a distância entre cada número corresponde a uma unidade. Então, a gente vai contar. Aqui, ó, do 1 para o 2, uma unidade. Então, assim vai, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a distância de A até B é 4 unidades. E a distância de A até C, a gente vai contar também. A gente tem aqui, ó, 1, né, do 1 para o 2, então 1, 2. Então, a distância de A até C, 2 unidades, que dá gabarito letra B. Ok? Então, gostaram do vídeo? Deixe seu like e comente. Não se esqueça de se inscrever.